Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 87 da nossa jornada, dia 28 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 39, João 18, Provérbios 15 e Filipenses 2. E antes de começarmos, uma palavra para o nosso desafio de 20 dias na presença é: em Deus sempre existe um novo começo. Existe um ambiente de graça que nos envolve e nele, não importa como foi ontem, você pode recomeçar hoje. Deus não trabalha com condenação, Ele trabalha com transformação. Então siga um dia de cada vez. Prepare o seu coração, o seu secreto e busque nele as palavras de vida eterna. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 39. Pode parecer mais uma continuação simples dos detalhes das vestes do tabernáculo, mas carrega um dos princípios mais importantes de toda a caminhada com Deus: a obediência exata àquilo que o Senhor falou. Algo que chama muito a nossa atenção neste capítulo é a repetição constante da frase, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Essa expressão aparece várias vezes ao longo do capítulo, cerca de 8 a 10 vezes, dependendo da divisão do texto. E isso não é por acaso. Na leitura bíblica, sempre que você perceber repetição, é o escritor querendo te mostrar uma ênfase. É como se ele estivesse grifando alguma palavra ou frase para chamar a sua atenção. Nesse capítulo, Deus está reforçando algo. Eles não fizeram do jeito deles, não adaptaram ou improvisaram. Eles fizeram exatamente como Deus havia dito. E isso é muito profundo para nós hoje, porque muitas vezes queremos adaptar, facilitar, fazer quase certo. Mas este capítulo nos mostra que o exatamente como Deus falou importa. Outro ponto muito forte está no final. Moisés examina tudo. Ele verifica item por item. E o texto diz: viu que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Só depois disso, Moisés os abençoa. Primeiro vem a obediência, depois vem a aprovação e então vem a bênção. Ei, Deus se importa com os detalhes. Obediência não pode ser parcial, ela deve ser completa. Fazer do jeito de Deus gera aprovação. A bênção vem quando aquilo que fazemos reflete exatamente o que Deus nos pediu. E partindo para João, capítulo 18, começa de forma intencional. Jesus vai para um jardim, o mesmo lugar onde costumava estar com os discípulos. Judas sabia disso. Jesus não foi pego de surpresa, ele se colocou naquele lugar. Ele não foi encontrado, Jesus se entregou. Quando os soldados chegam, acontece algo muito forte. Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Isso não é falta de informação. Essa pergunta é teológica e reveladora. Jesus força eles a declararem quem estão buscando e expõe que mesmo diante dele, eles ainda não o reconhecem de verdade. E quando Jesus diz, sou eu, no original, no grego, essa expressão é a mesma usada em Êxodo 3 para eu sou. E o que acontece? Neste momento os guardas recuam e caem por terra. Mesmo indo para a cruz, Jesus continua sendo Deus. Ninguém o prende por força, ele se entrega por vontade. Quando eles estavam ceando, Jesus fala:
eu me entrego, este é o meu pão, o meu corpo que eu entrego. Quando Pedro tenta reagir, Jesus responde: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus já havia expressado no Getsêmani que, se possível, queria que esse cálice passasse. Mas aqui ele mostra que, acima de tudo, a vontade do Pai prevalece. Ele não apenas aceita o plano, ele decide cumpri-lo até o fim. Enquanto Jesus permanece firme na verdade, Pedro o nega. Ele cede ao medo. Diante das autoridades, Jesus declara que havia falado abertamente todos esses dias. O Evangelho nunca foi escondido deles. E mesmo reconhecendo que Jesus é inocente, Pilatos entrega Jesus mediante a pressão dos religiosos. O capítulo finaliza com Barrabás sendo solto e Jesus sendo entregue. Barrabás, um culpado, é liberto. Jesus, inocente, é condenado. E aqui está uma das maiores verdades. Barrabás somos nós, eu e você. Nós éramos os culpados, nós merecíamos a condenação, mas Jesus toma o nosso lugar. Ele foi preso por vontade, condenado sem culpa e entregue no nosso lugar. Partindo para Provérbios, capítulo 15, é marcado por inúmeras dicas cheias de sabedoria divina. O capítulo começa revelando o poder das palavras. Uma resposta branda tem força para desarmar conflitos, enquanto palavras duras alimentam a ira. A língua, segundo os sábios, não é neutra. Ela pode ser árvore de vida ou instrumento de destruição. Por isso, sabedoria não é só o que se sabe, mas como e quando se fala, porque a palavra dita na hora certa traz vida. Ao mesmo tempo, há uma consciência constante. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nada passa despercebido, nem atitudes, nem intenções, e isso conecta com o fato de Deus não se impressionar com a aparência religiosa, mas com o coração. Ele rejeita práticas vazias, mas se agrada da oração sincera dos justos. O texto também confronta a forma como enxergamos valor. Ele mostra que é melhor ter pouco, com temor do Senhor, do que muito, cheio de inquietação. É melhor um ambiente simples, com amor, do que abundância com conflito. A verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no ambiente espiritual e emocional que se vive. Outro destaque é o coração. Um coração alegre transforma até o rosto, enquanto a tristeza interior pesa sobre toda a vida. Mais do que circunstâncias, Provérbios aponta que a forma como o coração está define a forma como a vida é percebida. Para quem está aflito, tudo pesa, mas para quem tem o coração alinhado, a vida ganha leveza. Também há um chamado forte contra o orgulho e a impulsividade. Quem se ira facilmente gera conflitos, mas quem aprende a se controlar promove paz. E no final, o fundamento de tudo é claro: o temor do Senhor é a base da sabedoria, e a humildade sempre vem antes da honra. No fim, não é sobre ter muito, é sobre viver certo diante de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Filipenses capítulo 2 é um dos textos mais profundos sobre humildade, unidade e o padrão de vida do cristão, tendo Jesus como modelo perfeito. Paulo começa chamando a igreja à unidade, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e ser um em alma e mente. Mas isso não vem de forma natural, exige uma decisão, não viver por interesse próprio ou vaidade, mas considerar o outro como mais importante. Então, Paulo apresenta o maior exemplo a ser seguido: Cristo.
Mesmo sendo Deus, ele não se apegou aos seus direitos, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que abriu mão dos privilégios. E mais, ele se humilhou até a morte, como vimos hoje no capítulo de João. E não qualquer morte, mas a morte de cruz, que era a mais vergonhosa da época. Por isso, Deus o exaltou. O caminho do reino não é subir, é descer. A exaltação vem depois da humildade. Paulo traz algo muito importante. Ele diz: desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Aqui não é sobre conquistar a salvação, mas colocar em prática, viver plenamente, levar até o fim aquilo que foi iniciado por Deus. E Paulo equilibra isso perfeitamente. Vocês desenvolvem porque Deus é quem opera o querer e o realizar. Não é esforço sem Deus, nem passividade esperando tudo acontecer. É uma cooperação com a obra que Deus já está fazendo dentro de nós. Na prática, isso se revela no dia a dia. Fazer tudo sem murmuração, discussões, viver de forma íntegra em um mundo corrompido, brilhar como luz, é como estrelas em um céu escuro, não discutindo com a escuridão, mas brilhando no meio dela. Por fim, Paulo traz exemplos vivos. Timóteo, alguém que realmente se importa com as pessoas, não com interesses próprios. Epafrodito, que quase morreu pela obra de Cristo. O Evangelho não é teoria, ele se manifesta em pessoas reais, na minha vida, na sua vida, pessoas que servem, que se entregam, que vivem além de si mesmas. Quem vive como Cristo desce em humildade e Deus o levanta no tempo certo. Senhor, obrigada pela tua palavra, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque Cristo se entregou por nós. Nos ensine a te obedecer assim como Cristo te obedeceu. Nos dê um coração rendido como o de Jesus. Guarde as nossas palavras, alinhe o nosso coração com o teu. Forma em nós o caráter de Cristo para vivermos com humildade e verdade. E hoje nós recebemos a tua graça. Obrigada, Senhor, porque em Ti existem novos começos. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 88 da nossa leitura.